Olá, eu sou o Denis. Olá, eu sou a Marília. Hoje nós estaremos fazendo o estudo Gotas do Evangelho sobre o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Então, em tempos como esse que nós estamos vivendo, em que nós estamos passando por um período de quarentena, que muitas pessoas estão em casa, né? Exceto aqueles que precisam ainda trabalhar em hospitais, em supermercados, em lugares de necessidade. Mas a maioria de nós estamos em casa e os templos religiosos estão fechados, as igrejas, os centros espíritas, as sinagogas, os terreiros, né? E nós estamos, de certa forma, impedidos de ir até esses locais. Então, como que fica a nossa questão religiosa? Será que é necessário que nós irmos até a igreja, nós irmos até o centro espírita para nos comunicarmos com Deus? Então, é disso que nós vamos falar aqui um pouquinho. Então, Jesus, ele questionado a respeito do que seria necessário para ter a vida eterna, né? Ele responde que nós deveríamos seguir os mandamentos, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí depois ele é questionado a respeito de quem seria o nosso próximo. Se eu tenho que amar o meu próximo como a si mesmo, mas quem é esse próximo? Então a Marília vai estar lendo aqui para a gente a parábola do bom samaritano, para a gente refletir um pouquinho a respeito. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faze o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Isso. Então, o que tem de tão impressionante, né, nessa parábola? Em primeiro lugar, é que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, um judeu ele nem conversava com um samaritano, né? Ele considerava o samaritano um herege. Então, tem algumas particularidades, né, dentro dessa parábola para a gente observar. Então, por exemplo, né, a parábola não diz quem era o homem que foi assaltado, né, que foi ferido. Ele diz apenas um homem que descia de Jerusalém. Então, nós não sabíamos quem era essa pessoa, que tipo de pessoa que era. Aí essa pessoa ela foi assaltada, né? Ela foi roubada, ela foi machucada. Então primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita, ou seja, passam 2 religiosos e simplesmente ignoram a existência daquela pessoa que está ali. E aí um samaritano que passa, ele é o único que se dispõe a atender as necessidades daquele homem, né? Então assim, aí depois no final eles perguntam, quem que é o próximo dele, né? Aquele que o ajudou. Não é o religioso, não importa quem era. Era o que teve misericórdia, era o que ajudou. Então, Jesus comparando isso com as questões espirituais, né, com a questão da salvação, ele diz para você o seguinte: olha,
O fato de você ser espírita não quer dizer que você está salvo, não. O fato de você ser católico, o fato de você ser evangélico, judeu, budista, não importa. Um título religioso não significa nada do lado de lá. O que vai fazer diferença na sua vida é o que você se transforma por dentro em uma pessoa melhor e como você usa essa mudança íntima para ajudar outras pessoas. É isso que vai fazer diferença do lado de lá. Então não importa se você tem um título X, se você é o fulano, se você é um padre, um pastor, um palestrante espírita, se você é um pai de santo, se você é um doutor da lei, né? Não importa o que você é em termos de título, importa o que você faz, a forma como você impacta positivamente na vida das outras pessoas e no seu círculo de ação, no mundo, né? De forma geral, dentro da sua casa, do seu trabalho. Então, esta é a grande questão que Jesus vem tratar. Então, nós vemos assim também, por exemplo, que para você ser uma pessoa melhor, como é uma questão íntima, não precisa de você ir num centro espírita. Então, por exemplo, hoje nós estamos impedidos de ir numa casa espírita por conta de uma quarentena. Não é isso que vai te impedir de conversar com Deus, não é isso que vai te impedir de estudar, de fazer sua reforma íntima. Você pode continuar fazendo todas essas coisas normalmente. Aliás, né, uma coisa que Kardec sempre bateu na tecla é que o nosso processo de conversa, de comunicação, nosso relacionamento com Deus sempre foi uma questão íntima. Não é uma imagem, não é um centro, um lugar específico, não é uma toalha na mesa, não é uma florzinha que você coloca ali, um livro aberto, que vai fazer com que você se comunique com o Criador. É como você está por dentro, é a sua serenidade mental, é o seu pensamento concentrado, a sua fé, a sua vontade de se comunicar com Deus, é que vai fazer com que essa comunicação aconteça. Então, as igrejas, os centros espíritas, qualquer templo religioso, ele não existe para ser uma ponte entre você e o Criador. Ele existe para que você tenha a oportunidade de viver em comunhão com pessoas que pensem como você, pessoas que têm os mesmos ideais, pessoas que se afinizam com as suas ideias, porque aí um fortalece o outro, né? Se você está isolado de todas as pessoas que pensam como você, todo mundo que vive ao seu redor pensa diferente de você, a sua chance de mudar de opinião ou de enfraquecer dentro das suas convicções é muito grande, né? De sucumbir diante de uma provação. Agora, se você tem a oportunidade de conviver com outras pessoas que pensam de maneira semelhante a você, que podem te fortalecer na sua fé, nos seus ideais, a sua chance de vencer é muito maior. Então, para isso existem os templos religiosos, né? Para serem locais de comunhão entre os crentes, entre as pessoas que têm as mesmas ideias. Agora, em termos de ponte com o Criador, de servir de intermédio, jamais. É o único templo, o templo verdadeiro de Deus é o nosso próprio corpo, enquanto nós estamos encarnados, né? Mas o nosso espírito o nosso próprio espírito é uma centelha do Criador. Deus vive dentro de você, assim como vive fora. Eu estou aqui conversando com vocês, Deus está presente dentro de mim, também está presente na Marília, também está presente aqui no ambiente. Eu não preciso de uma ponte, de um intermédio para falar com o Criador. Eu posso falar com o Criador diretamente a partir do meu próprio espírito, que tem um elo direto com Ele, e assim todos nós também. Então, por isso que esse capítulo ele é intitulado também Fora da Caridade não há salvação, né? Tem um item aqui para frente que Kardec comenta, que chama Fora da Igreja não há salvação. Então nós vemos muitas religiões que ensinam que se você quiser ser salvo, você tem que fazer parte do meu culto religioso, você tem que acreditar nos meus dogmas, você tem que ver da forma que eu vejo, você tem que estar dentro dos meus seguidores,
Porque se você não for da minha igreja, se você não participar dos meus dogmas, se você não participar da minha doutrina religiosa, você estará condenado ao inferno eterno. Então não é bem assim que as coisas funcionam, né? Até porque todas as religiões do mundo acreditam estarem com a verdade. Então quem que está certo? Será que só uma estará certa? Será que Deus criou as coisas de uma forma que um grupinho de pessoas tem toda a razão e o resto tudo vai ser condenado pela eternidade? Então não funciona bem assim, né? Deus permite que existam muitas formas de louvá-lo, de glorificá-lo, de buscar a verdade. O Espiritismo é uma destas formas. O Espiritismo não é verdade absoluta, o Espiritismo não salva ninguém. O Espiritismo é um dos caminhos para a busca do aprendizado do conhecimento que, se bem aproveitado, pode te levar assim, a uma grande evolução. Mas essa evolução, ela se processa dentro de você. O Espiritismo, ele é o caminho, ele não é a linha de chegada. A linha de chegada é Deus. E os caminhos para chegar lá são muitos. Então você não precisa ser espírita para se salvar, você não precisa ser espírita para encontrar Deus. Mas se você se afiniza com o Espiritismo e vive ele em verdade, segue os ensinamentos à risca, você pode sim se aproximar muito, evoluir bastante, fazendo parte deste caminho, né? Então, não é dentro de uma igreja, dentro de uma religião, que vai ser a garantia de você se salvar. A garantia de você se salvar é você viver os ensinamentos morais que são ensinados dentro das religiões, você permitir que a religião entre dentro de você e te transforme num ser humano melhor, uma pessoa ativa no mundo que vai estar aí espalhando luz por onde passar. Certo? É isso. Muito obrigado, então, por assistir o vídeo e aguardem os próximos vídeos que serão publicados, com mais lições do Evangelho. Obrigada.